Boa noite a todos. Shalom para toda a humanidade do sistema Terra. Em Cristo Jesus, todos somos irmãos. Graças ao Pai, né? Graças a Deus. Bem, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui para conversar com vocês. Cada conversa de qualquer trabalhador para os outros, que é uma plateia de encarnados presentes, encarnados em desdobramento e desencarnados que são trazidos. Hoje vai ser trazido desencarnados que têm dons mediúnicos, que se perderam aqui na Terra, e encarnados em desdobramento, inclusive de outras casas. A nossa plateia hoje, no auditório, é muito grande, porque a espiritualidade aproveita para reunir todos, para que possamos aprender juntos. Nessa área espírita, como eu vou repetir, não existe o sabidão, não existe o espírito de escola, sabe? Essas coisas, não existe. Porque todos nós, na prática, somos analfabetos no conhecimento espiritual. Porque nós estamos dependendo, estamos num micro-universo. Toda vez que a gente tiver alguma dúvida, pensa na casa que nós vivemos e até onde nós podemos enxergar. Então é limitadíssimo. Então nessa limitação que a gente vem conversar. Mas será que é verdade? Então a luz desceu lá do 7, veio aqui para deixar um foquinho, porque se mais do que isso nós não ia suportar. Então ele veio, conversa em parábola, pega pescadores, não foi lá em Jerusalém, olha, eu quero Academia Romana de Letra, e convocou o discípulo. Não foi? Foi buscar pescadores humildes, simples, analfabetos, inclusive, e foi falar para uma multidão totalmente, sabe, um povo totalmente de coração duro, povo que não tinha conhecimento de gramática, falava aramaico. Então, a gente pegando esse exemplo, que é o cristianismo puro, é esse cristianismo puro que tem verdade. E é esse que a força vem trazer aqui para nós entendermos com o coração, né? Não é com o intelecto, com o coração. Então, eu costumo explicar isso para as pessoas entenderem, né, de que forma a espiritualidade traz essa verdade até nós, considerando no micro-universo que nós vivemos. Até onde nós podemos ter a capacidade de assimilar esse conhecimento. E mesmo assim, vocês notam que é muito difícil assimilar esses conhecimentos tão sublimes, né? Tão simples que eles trazem para nós, assim mesmo é difícil, né? Mas tem que passar a mensagem, e esse grupo é privilegiado de esses conhecimentos chegar até nós, e assessorado uma estrutura do Torá, do Novo Testamento, lá do oriental também. A nossa estrutura, ela é uma estrutura multi-universal, que atende esse grupo samaritano. Mas não é porque a gente é grande coisa, não. Eles vêm até nós porque, como já foi falado, onde existe um pingo de verdade, você vai ter um oceano de água. Aonde existe um pingo de verdade, você terá acesso a um oceano de água. Aonde não existe, onde existe um oceano de mentira, você não vai ter um pingo de verdade. Então, por isso que nós temos essa assessoria. Isso, gente, tem um valor inestimável e vocês não têm ideia o que isso representa para nós. Os conhecimentos que é passado aqui, né? E o que eles já fizeram para que esses trabalhadores chegassem até a esse momento, né? Na questão da nossa vivência nessa matéria tão frágil, né? Então, isso também é algo muito importante para nós, né? Então, a gente, sempre que vem aqui conversar, nesse nível, sempre batendo na mesma tecla, né? Trazendo os ensinamentos estruturais dessa verdade, que Deus é a verdade, né?
E o representante de Deus, entre aspas, né, bem representante. A imagem de Deus é: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Essa é a chave que abre o cofre. Não tem outra chave para ir para lá. Não tem Cirilo, não tem Kardec, não tem Chico Xavier, não tem Bezerra de Menezes, porque todos pensam dessa forma. Só existe uma verdade, e a verdade é Ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Nós apenas somos trabalhadores que vamos campinar o caminho, né? Para que os nossos irmãos cheguem sem traumas, né? nessa verdade. Então, é assim que o plano maior nos vê, né? Então, gente, vamos sempre agradecer por termos este acesso, agradecer por tudo, dessa assistência que eles dão para conosco, né? Facilitando o nosso estudo, né? Enviando para cá mensageiros, né? Que vêm, através da sua sabedoria, esmiuçar para nós essa verdade, né? E a preocupação deles sempre será com o grupo, os trabalhadores do grupo, com as suas famílias, os pacientes que vêm aqui, que é o objetivo maior do Cristo, né, quando ele vem à Terra, e do Pai maior, né? Nós, na prática, somos filhos pródigos voltando para a casa do Pai, né? Fizemos tudo o que tinha que fazer, estamos sofrendo, vamos voltar à casa de meu Pai. Lá tem abundância, lá não tem sofrimento, lá tem fartura, então a gente está voltando com aquele saquinho nas costas, né? Sofrido, né? Voltando para a casa do Pai. Bom, gente, o assunto que nós viemos conversar com vocês hoje, por isso que eu estou dizendo que no auditório nós temos médiuns encarnados em desdobramento, médios desencarnados que foram trazidos. Este corpo do próprio centro que está aqui presente. E todos os médios que frequentam aqui e frequentaram estão lá. Médios que tiveram contato conosco, eles estão lá também, porque é o que nós vamos conversar, é muito importante, né? Muito bem. Ah, tá. Os mensageiros, né? Tá certo. Esse livro mensageiro a gente chama de a Bíblia de Médium. Esses mensageiros, sabe? É um livro que tem que ficar sempre perto da cama do médium, uma caneta vermelha, para ir estudando, porque ele dá um roteiro, né, das condições do médico quando ele reencarna aqui na Terra. Então, um grande médium, o André Luiz Ruiz, ele pegou todos os livros de André Luiz e ele está interpretando esses livros, sabe? Ele lê e interpreta. E esse livro dos mensageiros, ele interpreta ele inteirinho, como todos. Nós vamos mencionar o capítulo 3, que fala sobre a central de mensageiro, que é a palestra, conversa de hoje, né? O que é essa capítulo 3, a central de mensageiro, é onde reúne a central que lá tem prédio, né? Como se fosse uma universidade. Esses ensinamentos espíritas que está na internet, vocês não precisam assistir tudo. Pega um assunto, fala, eu vou assistir esse aqui, me interessa. E vocês, o André Luiz, ele tem uma página enorme na internet, gente, o que ele tem de informação. Ele pegou todos esses livros, são 14 ou 16, do André Luiz, e leu todos, né? Interpretou todos, explicando o conhecimento que ele tem, e também interpretando para as pessoas que não têm condição de estar lendo aquele livro, que é muito difícil, né? Então, ele explica muito bem essa questão. E esse livro é muito importante, né? Os Mensageiros, que, como eu falei, ele é a Bíblia do médium, né? Então, antes da gente entrar lá, vamos refletir sobre o estudo que nós já fizemos, né? Inclusive está lá na internet, né? A questão da nossa origem espiritual, né? A realidade da vida espiritual. Essa informação é muito importante para todos nós, para nós nos posicionar, como nós vamos agir, como nós vamos discernir essa questão mediúnica, né? Como lidar com isso, como enfrentar as dificuldades,
os obstáculos, né? E como nós vamos nos comportar. Então, eu vou repetir rapidamente, para não alongar, para nós entendermos isso, né? Quando nós estamos, vou repetir que isso já foi ensinado, quando nós estamos desencarnados, nós estamos submissos a uma falange que nos protege lá embaixo. O termo é falange, não é nenhum céu, nenhum paraíso, nenhum Jesus, nem Maria, nem ninguém. Nós estamos longe de estar numa falange com essa proteção. Uma falange nos protege, nós somos filiados a elas, e a outra é nosso desafeto, esse desencarnado. E lá no astral inferior, há guerra constante entre essas falanges, se lutando entre si por causa do poder. Poder lá embaixo, né? De domínio, poder de comando, de usufruir dos escravos, uma série de coisas, né? Até para impor, né? Por isso, quando a gente traz aqui um chefão, ele tem um nome de guerra, né? Ontem foi touro, né? Eles tinham um nome, o guerreiro, né? Sabe? Eles têm os nomes assim de amedrontar mesmo. E usa dessa capacidade mediúnica para impor mesmo, através da crueldade, da força, né, para impor aos outros semelhantes. E assim estão ligados aos dragões, que são espíritos antigos, que dominam esse astral inferior. Então, no astral inferior, nem eu e você vamos para o céu, e nem para o inferno. Nós vamos voltar sempre para essas organizações que vão nos buscar na hora do desencarne, que estão associados a eles, e nos proteger da outra que quer nos arrebanhar, né? Para ver se leva este para engrossar as suas fileiras. Sempre é essa guerra lá embaixo. Então, o espírito, quando está desencarnado, na prática, ele está na mão das trevas. Está na mão das trevas. Por quê? Porque nós não temos vibração positiva para buscar algo melhor. E nós já saímos daqui, quando estamos encarnados, nós estamos trabalhando para as trevas, matando, roubando, no sistema financeiro, e oprimindo o próximo, na relação matrimonial, filho com o pai. Então, é só, de uma certa forma, atrito aqui na Terra, né? Em que Deus, essa luz, é distante de nós. A caridade é algo, né, muito distante. Nas religiões dogmáticas, eles não pregam caridade, eles pregam a religião externa, né? Então a pessoa está na igreja católica, ou é crente, ou é evangélico, é budista, coisa parecida, ele está vivenciando os rituais da religião externa, mas lá a religião interna está morta dentro dele. Então, do jeito que ele reencarna aqui e desencarna, ele vai para baixo, não tem vibração positiva para escapar dessa situação. Já foi ensinado isso. Então, nós ficamos no domínio dessas organizações. Bom, a questão é como escapar disso. Aí veio o Messias, né? 2000 anos ele veio, Isaías 61. Eu vim libertar os oprimidos, né, cuidar os enfermos, pregar o ano aceitável do Senhor. Ele veio trazer uma porta de salvação para nós, para enfrentar esse poder maligno. E quando ele abre os olhos lá na manjedoura, ele enxerga esse mundo tão baixo como este, ele veio através do poder do Pai assumir o comando da Terra, né? Ali começa o poder das trevas ser medido, contado, para ser transferido lá para o planeta degredo. Enquanto o Messias não chega num planeta tipo Terra, não há libertação. Um planeta tipo Terra, dos milhões que existe, ele só vai começar o dia da libertação quando o Messias Filho, encarna lá, o Avatar, e vem assumir o poder que o Pai está dando para ele. Basta, agora vai ser implantado o reino dos céus na terra, não é assim? A pregação de João Batista. Arrependei-vos, chegou o reino dos céus na terra, amai os seus próximos. Esse é o processo. Então ele vem ensinar para nós espíritos ainda grosseiros, rústicos, cruéis, né? A questão do amor, da solidariedade e tudo, já que lá no Antigo Testamento foi trazido os 10 mandamentos, que seria uma sinalização que existe uma lei kármica atuando, em que lá na lei dos 10 mandamentos, lá no Sinai, não matará para você não ser morto, não furtará para você ser roubado, honrai seu pai e sua mãe para que você tenha pai e mãe, não nasça na lata de lixo. Então, todos são ensinamentos, até então, até a chegada do Messias, dizendo que a lei kármica estava presente, revelando isso, né?
E quando Jesus, o Messias, vem à Terra, ele vem assumir esse processo todo e já preparando o advento do Espiritismo, que viria lá na frente, para ensinar que existe o mundo astral, que existe esse mundo trevoso, quem é o maligno, quem é o demônio, quem é o Satã, não é? Então, ele veio também enviando a doutrina espírita para abrir essa caixa preta da questão da espiritualidade. Pois bem, então nós ficamos nessa dependência lá embaixo. Para sair disso, só Jesus. Quando nós reencarnamos, e se o Messias já veio, aí tem uma possibilidade de eu buscar essa porta, essa saída, né? Buscar Jesus, para que através dele, ele vai me defender, ele vai, de uma certa forma, interceder por mim. E vai me ensinar a criar uma vibração positiva para que eu não tenha as trevas, a B não tenha acesso a mim. Então, tudo isso já foi ensinado, vocês estão sabendo, eu tive que reportar esse beabá para a gente entender. Então, a única libertação, independente de religião, de dogma, é Yeshua. E ele vem nos ensinar, trazer ensinamentos para que eu crie vibração positiva, casa na rocha, para que essa casa na rocha não seja derrubada com a agressividade das trevas, que é a caridade, amor ao próximo, tudo isso que foi ensinado lá das bem-aventuranças. Com isso eu crio uma energia positiva, as trevas não têm acesso, nem a nem a B. Então eu tenho uma saída para essa situação. Aí o que acontece? As religiões dogmáticas na Terra, elas ensinam sobre o sagrado, tudo, mas elas não criam, não permitem que nós criamos essa energia, porque é criada uma forma de energia totalmente externa também, né? Em que você dá dízimo em igreja, você faz os rituais da igreja católica, você fica acendendo incenso para Buda, um monte de coisa, fica fazendo aquele ritual muçulmano, mas não cria energia positiva, que é a caridade, porque fora da caridade não é salvação. Vocês percebem isso? Você tem o sagrado que você está aprendendo, mas você não faz nada. Você está lá vestido, tudo, você segue, você está de noite na igreja, mas você não cria energia verdadeira, que é a igreja interna. Ela não consegue entrar na pessoa. Isso é um dilema nosso aqui. Então, voltando à questão da doutrina espírita, quando ela traz esse ensinamento, e nós reencarnamos aqui na Terra, então nós precisamos o quê? Trabalhar pelo conhecimento espírita para a gente se isolar dessas energias deletérias dos nossos desafetos lá de baixo e dos nossos afetos também lá de baixo, que vão nos perseguir aqui. Eles querem recuperar o poder que eles tinham sobre nós, nos levando para suas fileiras. Isso eles fazem até o dia de hoje, principalmente na casa espírita. Essas falanges esses cobradores que vêm nos cobrar aqui, todas as quinta-feiras que eles são trazidos, as falanges, as 10, 15 falanges, cada falange tem 1.000, né? 2.000, você imagina? Todos eles são contra nós porque eles querem nos arrebanhar para as suas fileiras onde nós pertencíamos antes. Porque em vez de nós trabalharmos ou para A ou para B, nós trabalhamos para o cordeiro, eles não aceitam isso. E trabalhando para o cordeiro, eles não podem ter acesso a nós. Então, eles têm que criar em nós uma energia negativa para ficar acessível à interferência deles. Aí, por isso que eles trabalham nas cópias. As cópias nossas, no mundo paralelo, elas estão mais suscetíveis a aceitar, a ser submissa a eles. Eles não podem chegar até nós se não trabalhar nas cópias lá no mundo paralelo. Por isso que eles tentam nos atingir. Mas nós estamos sob a proteção do Cordeiro. E quando há embate, o Cordeiro vence sempre. Por isso que toda vez a luz prevalece. Até hoje, nenhum ser lá de baixo, esses grandão, conseguiu derrubar o grupo. Nem vai conseguir. Porque tem que passar por cima dele. Ele é a autoridade de Deus, que é a inteligência suprema do universo, né? Bom, por que isto... Hoje nós estamos falando sobre isso, porque mais especificamente sobre os médios, é que a proporção que nós na Terra vamos reencarnando e desencarnando, a gente vai adquirindo poder. A gente comanda, a gente passa por muita experiência, você adquire um status de questão reencarnatória, de muita experiência, como um preso na cadeia que tem muitos anos, ele conhece tudo lá dentro da cadeia. No crime, mas conhece. Então nós também, porque nós transitamos nessas falanges.
E nós somos, nessa experiência, nós somos disputados lá embaixo nos postos-chave das falanges. Vocês acham que lá embaixo, os chefões das falanges, lá os grandão, eles reúnem os espíritos como boi no pasto? Não, tem o pensante. O médico lá, o médico que tem clarividência para eles, vale ouro. O médico que tem premonição, vale ouro. O médico de efeitos físicos para eles, vale ouro, porque eles vão usar esses médios para seus interesses lá embaixo, para manter o poder. Então eles têm uma estrutura não consegue falar. Pois é, letra por letra, me ensina aí. É o Zá que tá pifado, hein? Zacional, é isso? Organizacional. Ó, tá certinho agora, viu? Tá, desculpa. Então, eles têm essa estrutura lá. Você vê pulando pro físico, né? Você vê esse governo aí tá sofrendo, apanhando todo dia. Sabe por quê? Porque não tem o pensante lá. E o pensante dos militares era um general chamado General Oberino Couto e Silva. Quando ele jogava uma coisa na mão do presidente, no tempo dos milicos, já tinha todas as diretrizes. Faz, não faz, não faz, não esquece. Então o presidente tinha parado. Esse nem papagaio lá tem para falar. É no chute, é no palavrão, né? Porque não tem um aparato para auxiliar. Aí, por isso que eles estão lá embaixo, pulando lá para baixo. Tem um projeto Rasputin lá. Eles estão estudando aquilo de noite. O projeto Rasputin visa derrubar esse grupo, visa criar dentro do grupo uma estrutura lá de baixo. E eles não querem abrir mão. Eles têm certeza que eles vão conseguir. Eles trabalham lá 24 horas, negociando com várias facções, estudando detalhe por detalhe, estudando a nossa voz, estudando a maneira de ser, porque é o único recurso que eles têm agora, não tem mais nada para mandar. E eles têm certeza que com isso eles vão conseguir. Será? Será que ele vai deixar? Então, esse Rasputin, ele era um grande médium, mas é um médium desqualificado, um médium que prestava serviço lá embaixo, reencarnou para prestar um serviço para eles, para arrebentar o governo lá da Rússia. Ele entrou no governo da Rússia e começou a governar a Rússia. Vocês acreditam nisso? Ele era um médium tão eficiente, com poderes psíquicos, poderes de efeito físico, que ele curou o filho do Tsar, que era hemofílico, e o menino não podia ficar sem ele. Então ele teve que morar lá para dar esse auxílio. É uma forma que eles conseguiram introduzir esse cavalo de Troia lá. Bom, você sabe que a família do Tsar foram todos fuzilados, né? Quando houve a Revolução Bolchevique, praticamente morreu num dia na Rússia, morreu mais de 20 milhões de pessoas para implantar o regime comunista lá. Que eles querem implantar aqui, bonito, né? Para implantar isso é 20 milhões para cima que vai morrer. Porque eles não têm preocupação nenhuma com a vida. Porque é das trevas isso aí. Então, eles estão lá trabalhando, costurando isso com muito cuidado para tentar usar essa arma secreta para derrubar o grupo. Mas não é derrubar o prédio, é entrar lá no grupo com muita inteligência, muita sofisticação, para que ninguém perceba. E como aconteceu na Rússia, quando eles foram perceber que tinha acontecido, aí era tarde demais. Aí acabou o regime do Tsar lá. Então, eu estou dizendo esse exemplo do Rasputin, porque esses médios, quando eles reencarnam aqui, têm que prestar serviço para as facções que eles foram filiados lá embaixo. Mas quem que vai trabalhar de graça? Para acontecer isso, eles têm um poder econômico aqui na Terra, eles têm um poder financeiro, eles têm o poder da mídia, eles têm todo esse poder. E têm o poder de nos atingir. Vai chegar um momento, como aconteceu com Jesus lá no deserto, eu te dou tudo o que você quiser, porque me pertence, é o chefe dos dragões. Desde que você me adora, desde que Jesus submetesse o projeto messiânico aos interesses dele, transformasse esse projeto mesmo num projeto político. Aí entra a história do Judas Iscariote, que eu não vou falar isso, mas agora aqui não é o momento, mas aí entra o projeto, precisava ter lá junto com os discípulos, alguém que ia passar as informações para ele. Quando o Judas apresenta,
que Jesus está começando a catalogar o discípulo, falou, um de vós é o diabo. Pode ler na escritura lá, em que foi plantado lá o Judas, que o Judas, a função dele é transformar o cristianismo, essa informação, que é uma informação para dentro, transformar ela externa, criando um sistema político, que mais tarde a Igreja Católica vai fazer, e é o dia de hoje, né? É uma organização política, de uma igreja externa, religiosa, nada a ver com ele. Usa só a fachada, usa só os amparados, mas atrás daquilo tem a religião externa, que é o poder político, sabe? O poder de manipular, o poder sabe, de dominar. E até os dias de hoje. Assim são as religiões. Então, o objetivo das trevas, lá embaixo, é transformar tudo isso que nós estamos fazendo em algo externo, totalmente externo, em que vai perder. Você já viu um perfume quando ele perde o seu aroma? Perde o aroma, você fala assim, mas esse perfume não vale nada, paguei tanto, aí você joga fora, porque não tem, perdeu o aroma. E assim eles estão pretendendo fazer. Então, eu estou falando essa parte também, que é uma complementação, para entrar na questão dos mensageiros. O que é os mensageiros? O mensageiro é um local no plano espiritual, no astral, uma energia mais ou menos boa, mas está dentro do umbral, em que é preparado os médiuns, esses médiuns que estão servindo as trevas, como estão desencarnados, e quando eles reencarnam, eles tentam buscar o caminho da verdade, mas eles não conseguem superar, porque os problemas da vida, a situação, a sedução do mundo, eles se perdem. Quando desencarna, eles ficam lá no astral, como o André Luiz, ficam lá naqueles pântanos, médios com grande capacidade. Aí eles pegam esses médios lá, quando chegou até, depois de cumprir um determinado tempo pela lei, eles pegam esses médios e levam lá para a colônia espiritual, vai ser tratado desse médio, eles têm as fichas do médio, aí vai fazer uma preparação, uma reestruturação, igual a empresa, para ele que volte para reencarnar, para ele fazer a obra que ele tinha que fazer. Porque quando esses médios são reencarnados, eles são retirados lá, eles não têm crédito nenhum, mas tem um karma pesadíssimo. Aí é levado lá, olha, quantos que você destruiu na Terra? Quantas crianças morreram por causa de você? Você foi um médico calculista, aí o que eu posso fazer? Aí ele já foi tirado do umbral, passou 30, 50 anos lá no pântano, é tirado. Né? Sua mulher também, que você é casado com ela, só vivia em baile, em festa, e comprando colar de ouro. Então é tirado todos que estão comprometidos com aquela situação. Aquele grupo espírito. Aí é levado lá, reestruturado, aí começa ele a estudar. Gente, não é retirou hoje, amanhã vai reencarnar, não, vai passar 100 anos para ele reencarnar. 200 anos, dependendo da situação. Aí vai preparar tudo, os detalhes, como fosse um enredo de um filme, para você decorar, para você ter a sua fala correta. Aí é feito tudo isso, aonde é feito? Lá nesse centro dos mensageiros. Aí o protetor, o espírito amigo, a cópia positiva desce lá para preparar. Daí é feito. Então chegou o dia de você reencarnar, com quem você vai casar na Terra, onde você vai morar, se vai ter dinheiro ou não vai, se você vai ser médico, tudo é estruturado. Gente, quando ele apaga lá no astral, com todo esse plano, chega aqui na Terra, o plano morreu. Porque existe a lei do esquecimento. A lei do esquecimento. Ele vai ter que andar aqui de acordo com a bagagem, esse treinamento que ele fez lá, que está arquivado na mente dele, através de sonho, ele vai lembrar de alguma coisa, e aí ele vai tentar pôr em prática isso. Mas só que quando ele reencarna aqui, quem que vai perseguir esse médium, que vai ser reconhecido por quem? Por A e B, as falanges que ele prestava conta. Aí é o assédio. Se o médium não tiver uma estrutura forte, né? Se ele não, por exemplo, se ele voltou com a beleza que ele tinha, ele não pediu para vir mancando, ou com uma cabeça grande, ou meio bobão, ele vai se perder, porque eles vão usar a questão da atração sexual, né, a sedução, para tirar o médium do caminho. E vai conseguir mesmo, porque você não consegue viver na Terra, um mundo tão primitivo como esse, sem você se lamear com as coisas aqui da Terra. Então é aquela luta constante quando ele está aqui.
Ele vai sofrer essa influência. Bom, nos mensageiros, eles dizem aí que, que o tempo é curto, de 100 médios que são reencarnados para um projeto, 100 médios, talvez 10 consigam realizar o que foi programado. 90, além de piorar a situação dele, se perde totalmente. Porque as condições da Terra é muito primitiva. É muito primitivo. Então, a nossa luta diária, como é ensinado aqui, não é com o externo, é com dentro de nós, o egoísmo, a avareza, né? Porque você vai lá, você vai ser uma pessoa humilde, você vai. Não, quando ele reencarna aqui, ele quer o poder dele, ele quer ser deputado, ele quer ser senador, ele quer, se ele entrar no meio espírita, ele quer receber faixa, ele quer ter aplauso, ele quer ser uma pessoa importante. O que acontece? Foge totalmente do projeto lá de cima. Aí desencarna, volta para onde? Lá para aquele umbral de novo. Aí vai ser ajuntado de novo, se ficar 50 anos. Como existem várias terras paralelas, é assim que é. Nossa evolução é a trancos e barrancos. Nenhum médium consegue realizar o programa que vem lá do plano espiritual. Em um programa precisa de 10, 20, 30 reencarnação para realizar um programa. Não consegue. Porque ele tem que ter uma resignação, não foi feita a palestra da resignação, ele tem que ter uma resignação muito grande com a vida. E aí o que acontece? Quando ele não realiza isso, aquela dívida que era 100 passa a 1000, porque aí ele vai gastar à vontade, sabe? Vai se perder aqui. Então é normal que isso aconteça. Por isso que o nosso caminho é doloroso, né? Então nós vamos mostrar um pouquinho aí esse André Luiz Ruiz, um grande médium, né? A página dele na internet é enorme, ele tem todas as, dá aula, explica os livros, o livro dos espíritos, ele explica inteirinho, você imagina quantas páginas aquele livro, ele explica todinho aquilo, gente, é uma coisa muito grande. Vamos dar uma olhada, vocês vão reconhecê-lo aí, né? Que lá onde ele está, prepara muitas entidades para virem à Terra. É uma excelente ocasião de entendermos como funcionam esses mecanismos que dão ao ser humano condições de estarem no mundo com o cumprimento de tarefas. Você vai ver que ninguém chega à Terra sem ter se preparado para fazer algo de bom. Notadamente aqueles espíritos que já atingiram um certo grau de evolução, graças ao qual ele possa também se tornar útil. Aqueles que não estão passando por reencarnações chamadas compulsórias, por culpas, por problemas com a justiça do universo. Então você pega o seu Mensageiros, no capítulo 3º, e acompanhe a leitura, que nós estaremos começando agora, com os comentários que virão ao mesmo tempo, tá bem? Vamos começar então, capítulo 3º. Você já pegou o seu livro? Então agora vamos lá. No centro de Mensageiros. No dia seguinte, após ouvir longas ponderações da minha amiga Narcisa, diz André, demandei e fui até o centro de Mensageiros no Ministério da Comunicação. Acompanhavam-me o prestimoso Tobias, apesar dos imensos trabalhos que lhe ocupavam suas tarefas pessoais. Deslumbrado, atingi a série de majestosos edifícios de que se compõe a sede da instituição. Julguei ali encontrar algumas universidades reunidas. Vejam só, algumas universidades reunidas. Ele achou que ali era tão grande que não era só uma universidade, eram várias. E você vai ver no decurso deste capítulo como isso realmente é um fato. Pátios amplos, cheios de arvoredos e jardins, convidavam a sublimes meditações. Tobias arrancou-me do encantamento, exclamando, o centro é muito vasto, atividades complexas são desempenhadas neste departamento da nossa colônia espiritual. Não acredite que aqui esteja resumida a instituição nesses edifícios sob nossos olhos.
entrar lá na internet e lá tem todos os títulos, né? E aprofundar mais. Eu quero dizer para vocês que, por causa dessa situação desses preparativos lá na colônia espiritual dos mensageiros, que o plano espiritual maior acionou para nós aqui, olha que bênção, toda a estrutura do Antigo Testamento, para que pudesse nos ajudar. Trouxe aqui a chama do Monte Sinai, tudo isso, gente, para que nós a gente não se perca, sabe? Eles favoreceram, nossa, é o único grupo que temos essa presença do que está aqui dado para nós a capacidade de trazer qualquer membro lá do plano espiritual, do Antigo Testamento aqui. Eles possibilitaram a gente fazer tudo o que é possível para nos ensinar nessa caminhada. Então, isso não tem preço, gente. Não tem preço. A única casa em que nós temos acesso ao Torá é aqui. A estrutura do Torá está na nossa mão. O Monte Sinai, a chama do Sinai aqui, que é ardente, né? O poder de Deus aqui presente, né? Às vezes vai perguntar, mas por que se é assim, por que um aleijado não entra aqui e sai curado? Se é que essa força está aqui. A pergunta para você, Jesus curou todos os aleijados? Piscina de Betesda, tinha 300, quantos foi curado lá? Porque essa estrutura, ele é a lei. E eles não vão quebrar a lei deles mesmos. Só que quando eles vêem a verdade, a misericórdia supera a lei. Quando tem verdade. A verdade lá do ladrão na cruz salvou ele. A verdade da mulher do gasofilácio salvou. Você entende? Quando nós temos verdade, apesar do karma, tudo, eles vão interceder por nós, eles vão nos advogar. Senão a gente é exterminado do universo. Ele pega uma pedra, já não vale nada, ele tem uma máquina de moer. Ele vai jogar uma luzinha, não, tem um milímetro de diamante. Então separa isso aqui. Esse não vai ser moído. Coisinha desse diamante é a verdade. Então, gente, nós temos a estrutura. Isso que é ensinado aqui não está em lugar nenhum. Em lugar nenhum é ensinado isso. Mas nós temos essa estrutura e foram colocados aqui aparelhos mediúnicos com capacidade de realizar grandes coisas nessa área. Porque eles fazem o contato, a transcodificação, as codificações das energias para que haja essa possibilidade. Então, eu lembro que teve um momento aqui que o nosso irmão Luiz estava passando por um momento difícil, e eu vou perguntar para ele quem que veio orientar o senhor quando o senhor estava passando uma situação difícil nessa questão do centro, da construção. Quem veio? Quem foi trazido? Vamos ver se ele lembra. Quando Moisés não consegue atravessar mais, não chega à terra prometida, e Yahvé falou, chama Josué, filho de Nun. E Josué falou, eu e minha casa serviremos o Senhor. E ele incorporou no médio e veio orientar o irmão Luiz na condução, na construção do prédio, da escola. E ele está presente. Ele foi trazido pela verdade. Então, todos que estão aqui, eles devem senha, porque é permitido trazer qualquer personalidade que está aqui na escritura. Porque nós temos um médium consciente e o médium consciente, ele tem acesso a essa conexão, compreende? Por isso que isso é possível. Não é questão de perfeição, essa verdade que faz com que eles venham. Porque existe aquela luzinha da verdade. Então pode ir. Então nós temos essa senha, se apertar a tecla eles vir. Então essa estrutura foi colocada justamente para nos ajudar nesse processo, principalmente o médium, né? Hoje esse trabalho que vai ser feito refere-se a um grupo de médium, não só este que está sendo médium transviados, em que passou nessa escola lá, foi preparado, quando chegou aqui o deslumbre do médium fez o médium se perder.
E antes que esse médium vai para o degredo, essa estrutura vai evitar que isso aconteça. Vai usar toda a capacidade do poder aqui presente para ajudar esse médium e a falange também, para não vai embora para o degredo planetário. Porque o médium se perde nos deslumbres, né? Vocês sabem que essa moça que está sendo tratada, foi passado, eles puseram na cabeça dela que ela é uma superstar, né? E ela faz isso, ela realiza, nós não sabe que quem está por detrás manobrando. E o médium aceita, porque o médium quer aplauso. Se o médium chegasse aqui, olha, que dia que vocês vão entregar a cesta básica, eu quero ir junto. Olha, onde vocês têm coisa lá, eu quero participar. Mas isso não traz holofote para médium. Mas traz, se chega lá, eu converso lá no extraterrestre. Eu todo dia eu falo com a Star Sherran. Todo dia eu falo com o mestre Ascenso. Não sai lá de casa, almoça, toma um cafezinho em casa. Então o médium, né, ele se perde aqui porque ele quer aplauso, ele quer holofote. E aí entra numa área mais crítica, né? Porque essas coisas dá status para a pessoa, né? Dá poder para a pessoa, né? Eu não vou falar nada aqui, porque aqui não é assim, mas a maioria aí, nesse centro, tem gente que está sentada no trono do centro e cocola tribonde, não quer sair. Passa de geração, como se o centro fosse da pessoa, né? Então ele está preso ali, e as trevas ajudam a aprender, porque não fica aí. Você é tudo aí, você faz tudo aí. Sem você desaba isso. E aí ele põe isso na cabeça. E aí, quando vem a verdade, é tarde demais para despregar isso, né? Normalmente vai lá para a profundeza e não aceita. Então é problemático, isso é um problema crônico nas casas espíritas. Nós aqui, isso praticamente impossível acontecer, porque a espiritualidade está sempre nos protegendo aqui, né? Mas isso dá livre-arbítrio para a pessoa fazer o que quiser, né? Ninguém está aqui, eles não vão obrigar nós fazemos nada assim, forçosamente, porque a espiritualidade é livre-arbítrio 100%. Então nós precisamos prestar muita atenção nessa questão espiritual, porque do outro lado, no plano astral, é como se de repente apagasse a luz da Terra. Vamos supor, amanhã cedo não sai o sol, você imagina o caos na Terra, né? E aí dá um pane lá na Itaipu, não tem luz elétrica. Então você fica no escuro, você não sabe. Quando você entra no astral, no plano astral, você está no escuro. Se eu chegar lá e falar para você, eu sou Deus, se você não tiver consciência, você vai acreditar. Porque eles podem manipular qualquer pessoa no astral. Manipular na voz, manipular na aparência, manipular na escrita. Eu já vi texto feito por irmãos inferiores que, vou falar a verdade, viu? Acho que nem Rui Barbosa escrevia um texto tão bem feito. A língua portuguesa, sabe? As colocações, e era tudo falso, né? E o médium foi ludibriado com isso, quase levou o médium a suicídio. E nós conseguimos com a espiritualidade desmontar tudo. Mas foi difícil, o médium sofreu muito, porque você tinha lá para ele, não é isso que você está pensando, não vai aceitar. Não é isso. E essa irmãzinha, não, eu tenho 3, 4 protetores, eu tenho, sabe? Então você vê que tem uma fantasia ali. Nós ficamos quietos, não falamos nada, mas nossa função é ajudar esses irmãos, não é? E aqui tem a estrutura para fazer essa ajuda, né? Então, meus irmãos, é isso que nós viemos conversar. Lembrando que nós temos, na questão espiritual, você tem que estar com o pé atrás, você não pode acreditar no que muitas vezes um espírito está dizendo. Os espíritos desencarnados não têm mais sabedoria do que o que está encarnado. A condição de espírito não dá sabedoria para ele está só sem corpo. Porque existe graduação no plano espiritual. Não é como nós pensamos. Então chega um espírito aqui, eu sou o anjo Gabriel. Será? Vamos ver que anjo Gabriel é esse. Então existe a mistificação do outro lado. Muitas vezes nós queremos ouvir um conselho de um espírito que não tem conselho nem para dar para ele. Nem para ele. Gente, presta atenção. Eu já falei isso, apesar do tempo. Às vezes vai uma pessoa com uma Mitsubishi lá no bairro, na periferia. Lá na periferia. O cara mora bem, tudo. Vai pedir conselho para uma entidade lá que o cara não tem nem o que comer.
O cara que está ali não tem nem o que comer, o cara não tem o que vestir, o cara está morrendo num barraco. Se ele não tem conselho para ele, o que ele vai dar a uma pessoa que está bem de vida? É só raciocinar. Como que eu vou pedir dinheiro para um miserável? Ele não tem para me. Eu vou num banco que tem dinheiro, não é assim? Então, você vê essas contradições em que nós tentamos, a gente começa a acreditar em qualquer espírito. Não, tem que ter filtragem. Que espírito é esse? Vamos conversar, então se apresenta. Você é isso? Vamos ver. Porque quando você fala para o espírito das trevas, eu sou isso, ele vem aqui. Eu sou isso e eu faço. Tá, você aguenta ficar 3 horas na cruz lá? Você aguenta ficar lá sendo guru? Eu não, isso é fraqueza. Ele ficou. Então você quer ir para o lugar dele? Para não adiantar, antes de encerrar o centro lá do César, lá no antigo centro, lá, apareceu lá um espírito chamado Lúcifer. Um trabalho que nós fizemos lá. E, inclusive, acho que era até para o César. E aí apresentou, eu estou aqui com minhas forças e vou acabar com tudo isso. Aí tá, veio a força, eu vou lá em Jerusalém, Jesus saiu da cruz, pregamos ele lá na cruz. Ele ficou gritando lá, o médium gritava. Aí a espiritual falou, bom, meu filho, ele aguentou 3 horas, você não está aguentando 2 minutos aí? Cadê o seu poder? Aí ele começou a desmontar, porque ele veio como o diabo mesmo. Caiu o chifre, caiu o rabo, aí voltou um homem normal, foi hipnotizado, muitos anos nas trevas, vestiu seu uniforme, fez muita coisa lá embaixo, aí mentiu, iludiu, entrou em centro, tudo, e lá queria iludir o centro também. Que era o chefão lá de baixo. Então você vai ficar 10 minutos aí na cruz. A força foi lá, colocou ele na cruz, ele começou a desmontar. Né? Então, na questão espiritual, nós temos que ter muito cuidado, por isso que recomenda qualquer comunicação espiritual tem que ser num grupo de pessoas, para observar se tem fraude, para identificar, porque no astral não é todo mundo que incorpora lá de cima. 40 bilhões de espíritos desencarnados espalhado aí, nós podemos trazer qualquer espírito. Agora, espírito de alto nível é outra coisa. Né? É um espírito melhor, não é espírito puro. Espírito puro é lá no 7. Né? Porque o máximo que nós podemos contatar são espíritos bons. E Jesus falou, perguntaram para ele assim, feliz a mãe que te amamentou, porque você é uma pessoa boa. Bom, Jesus respondeu, bom é só quem? É o Pai. Então, se Jesus falou isso, fecha a porta, aqui, não é? Então, existem espíritos que estão trabalhando, mas eles não são perfeitos. Agora, lá em cima é espírito puro, é luz. Lá eu estou no Pai, o Pai está em mim. Lá é pureza. Muito longe, muito longe. Então, aqui a gente vai contentar. Estou procurando ser uma boa pessoa e um bom espírito. Mas nós não temos essa bondade, assim, sabe? Esse galardão. Nós não temos, muita evolução, muita reencarnação. Todos estão bem? Graças. Então, meus irmãos, fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e não deixem de procurar lá na internet, principalmente esse capítulo 3º, para vocês entenderem a mensagem. Fiquem todos na paz do grande Adonai do Sinai.